Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de um dos santos mais fascinantes e venerados do século XX, Padre Pio de Pietrelcina. Conhecido por suas curas inexplicáveis, seus estigmas e o dom da bilocação, sua vida é um poderoso testemunho de fé, sacrifício e amor incondicional. Prepare-se para conhecer a história de um homem cuja conexão com o divino tocou e transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A jornada de Padre Pio começa em Pietrelcina, uma pequena e humilde cidade no sul da Itália. Foi lá que, em 25 de maio de 1887, nasceu Francesco Forgione. Desde muito pequeno, Francesco era diferente. Enquanto outras crianças brincavam, ele preferia os momentos de silêncio e oração, demonstrando uma devoção que impressionava a todos. Ele sentia, desde a mais tenra idade, um chamado irresistível para a vida religiosa. Aos 16 anos, movido por esse desejo ardente de servir a Deus, ele ingressou na ordem dos frades menores capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio. Mal sabia ele e o mundo que essa decisão marcaria o início de uma vida extraordinária, repleta de provas e sofrimentos e, acima de tudo, de manifestações milagrosas da graça divina que o tornariam um farol de esperança para a humanidade. A vida de Padre Pio foi marcada por fenômenos que desafiam a compreensão humana e talvez o mais conhecido sejam as suas curas inexplicáveis. Pessoas de todos os cantos do mundo, muitas vezes desenganadas pela medicina, buscavam no humilde frade um último fio de esperança. E, de fato, a esperança se renovava. Relatos incontáveis descrevem como um simples encontro, uma bênção ou até mesmo uma oração à distância resultava em recuperações milagrosas. Um dos casos mais emblemáticos é o de Gemma de Giorgi, uma menina que nasceu sem as pupilas. Seus pais, desesperados, a levaram até Padre Pio. Após o encontro, a menina começou a enxergar perfeitamente, um fato que deixou os médicos perplexos, pois, fisicamente, seus olhos continuavam sem as pupilas. Outro relato famoso é o de um homem com um câncer terminal, cuja doença desapareceu completamente após receber a bênção do padre. E havia também o caso de um operário cuja bexiga foi destruída em um acidente de trabalho. Os médicos afirmaram que ele nunca mais poderia urinar normalmente. Após uma oração de Padre Pio, sua bexiga se regenerou inexplicavelmente. Esses são apenas alguns exemplos entre milhares. As pessoas relatavam curas de paralisia, feridas que não cicatrizavam, doenças crônicas e condições terminais. O que todas essas histórias têm em comum não é apenas a recuperação física, mas a profunda transformação espiritual que a acompanhava. Padre Pio não era um curandeiro, ele era um canal da graça divina. Ele sempre enfatizava que não era ele quem curava, mas sim Deus, através da fé daquele que pedia. Para ele, a maior cura era sempre a da alma, a conversão do coração e o retorno ao caminho de Deus. Cada milagre físico era um sinal visível do amor invisível de Deus, um chamado para crer. Além das curas e dos estigmas, um dos dons mais extraordinários atribuídos a Padre Pio era a bilocação. Este fenômeno, que consiste na capacidade de estar presente em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, foi testemunhado por inúmeras pessoas, desde fiéis comuns até figuras de alta patente na igreja e no exército. As histórias são impressionantes e desafiam qualquer lógica. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, vários aviadores italianos relataram ter visto um monge no céu, com as mãos erguidas, impedindo-os de bombardear certas áreas. Ao retornarem à base e descreverem o frade, mostraram-lhes uma foto de Padre Pio, a quem reconheceram imediatamente, embora ele nunca tivesse saído de seu convento em San Giovanni Rotondo.
Outro relato conhecido é o de Dom Orione, outro santo italiano que estava na Basílica de São Pedro, em Roma, para a beatificação de Santa Teresinha. Ele afirmou ter visto Padre Pio entre a multidão, ajoelhado em oração, e foi cumprimentá-lo. Mais tarde, descobriu que, naquele exato dia e hora, Padre Pio estava em seu convento atendendo confissões, como de costume. Há também inúmeros testemunhos de pessoas em seus leitos de morte, em hospitais distantes, que afirmaram ter recebido a visita e o conforto de Padre Pio momentos antes de falecer, enquanto ele era visto simultaneamente por seus irmãos frades no convento. Para Padre Pio, a bilocação não era uma exibição de poder, mas uma extensão de seu apostolado, um meio pelo qual Deus permitia que seu amor e seu consolo alcançassem aqueles que mais precisavam, onde quer que estivessem, superando as barreiras do tempo e do espaço. Em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos, Padre Pio faleceu, deixando um vazio imenso, mas também um legado de fé que só cresceria com o tempo. Sua vida foi um contínuo sim a Deus, marcada pelo sofrimento oferecido pela salvação das almas, pela incansável dedicação ao confessionário, onde passava horas a fio, e por uma profunda vida de oração. Após sua morte, a fama de sua santidade se espalhou ainda mais rapidamente. Milhões de peregrinos começaram a visitar San Giovanni Rotondo, o lugar onde ele viveu e serviu por mais de 50 anos, transformando a pequena cidade em um dos maiores santuários do mundo. O processo para sua canonização foi iniciado e os milagres por sua intercessão continuaram a se multiplicar. A Igreja, após um rigoroso processo de investigação, reconheceu a autenticidade de sua vida virtuosa e dos milagres a ele atribuídos. Em 16 de junho de 2002, em uma cerimônia presidida pelo Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, diante de uma das maiores multidões já vistas em uma canonização, Padre Pio foi oficialmente declarado santo. O Papa o descreveu como um generoso dispensador da misericórdia divina, cuja vida nos ensina a amar a cruz e a encontrar em Jesus o centro de nossa existência. Hoje, São Pio de Pietrelcina continua a ser um poderoso intercessor, um amigo no céu para todos que buscam esperança, cura e um encontro mais profundo com Deus. Chegamos ao final da nossa jornada pela vida de São Pio de Pietrelcina. Sua história nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento e às provações, a fé pode operar maravilhas, as curas inexplicáveis, o dom da bilocação, os estigmas, tudo em sua vida aponta para uma realidade maior, para o poder do amor de Deus que age através daqueles que se entregam a Ele por completo. Padre Pio não é apenas uma figura histórica, ele é um convite vivo para cada um de nós. Um convite a aprofundar nossa fé, a confiar na misericórdia divina e a viver uma vida de amor e serviço ao próximo. Que seu exemplo de dedicação, sacrifício e união com Cristo nos inspire a buscar a santidade em nosso dia a dia. Esperamos que a história de São Pio tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores como este. Deixe nos comentários qual parte da vida de Padre Pio mais te impressionou. Obrigado por assistir e até a próxima.